Começando mais um Manchester ao contrário. Fazia muito tempo que eu não fazia vídeo do Manchester United. E eu não sei por quê, porque o Manchester United é o conteúdo que mais dá view do que eu faço, né? Que é o São Paulo e o Manchester United. Às vezes eu participo dos outros meninos também, mas enfim. Bom, rapaziada, estamos de volta. Curtam, compartilhem, se inscrevam, etc. Vou falar um pouquinho, né, sobre as expectativas pro pós-data FIFA do Manchester United, né? E como foi até agora o começo de temporada grandioso do Manchester United, né? Acho que o último vídeo que eu fiz foi após a eliminação pro Grimsby Town, da milionésima divisão inglesa lá, perdemos na queridíssima Carabao Cup. Enfim, eu vou começar falando um pouco sobre os próximos jogos do Manchester United e dar um pouco do meu veredito, né? Derrota, vitória, etc. Bom, vamos lá. O Manchester United pega agora, domingo, dia 19, o Liverpool, lá em Anfield, né? Meio de meia. Sendo bem honesto, o que esperar, né? O Liverpool tá em uma fase, o Liverpool tá com 4 derrotas seguidas. O Liverpool o Liverpool está com 3 derrotas seguidas. Nunca na história o Liverpool teve 4 derrotas seguidas. A gente tem a chance de ganhar do Liverpool em Anfield, conseguir a 4ª derrota seguida do Liverpool, e seria muito legal porque a gente é o maior rival do Liverpool. Mas, vamos ser bem sinceros, eu acho impossível a gente ganhar lá em Anfield, eu acho impossível. O único resultado de vitória que a gente pode se agarrar é isso do que o Liverpool nunca perdeu 4 seguidas e podemos conseguir a 4ª seguida do Liverpool na história. É o único tabu que a gente pode se agarrar aí, né? Eu acho, sinceramente, impossível a gente ganhar do Liverpool. O empate pra mim é vitória, tá bom? Depois a gente pega o Brighton na rodada seguinte, lá no Old Trafford, dia 25/10, 1h30 da tarde. Aí depois a gente pega o Forest, fora de casa, lá no City Ground, dia 1/11, meio-dia o jogo. E Tottenham e Manchester United no Tottenham Stadium, dia 8/11, às 9h30. Quanto o Brighton, sendo bem honesto, pra mim é a mesma coisa do Liverpool. O Brighton tá oscilando bastante, não tá com 50 milhões de derrotas seguidas igual o Liverpool, porém é um time que está oscilando muito nesse começo de temporada. Só que assim, o Brighton, assim como o Liverpool, é o time que mais ganhou do Manchester United nos últimos anos. A gente tem nessa sequência de 4 jogos, 3 times que praticamente só ganham da gente nos últimos 2, 3 anos, que é o Tottenham, o Liverpool e o Brighton. E o Brighton tem um retrospecto muito bom contra a gente, tanto lá no estádio deles, quanto no nosso. No nosso é melhor ainda, tá? Enfim, eu acho que também é um outro jogo pra gente entrar pra não perder. O Rubem Amorim não vai fazer muitas alterações, porque conhecendo o professor Pardal, a gente vai ter que esperar mais do mesmo. Então, pra mim, empate também é vitória, tá bom? E tem o Forest fora de casa, o Nottingham Forest, que pra mim, se não ganhar, sendo bem honesto, é pra mandar o Rubem Amorim embora, mas por mim, mandaria o Rubem Amorim embora já agora. Porque o Forest tá com o antigo técnico do Tottenham, né? O Ange Postecoglou, sempre confundo. Gosto de chamar de Ange, né? Ange. E ele tá muito mal no Nottingham Forest nesse começo de temporada no Nottingham. Então, assim, pra mim é um jogo pra gente conseguir os 3 pontinhos bonitinho. E se não ganhar, sendo bem honesto, é muita incompetência, tá? E depois a gente pega o Tottenham lá no Tottenham Stadium, né? Sendo bem honesto, esse eu acho que a gente vai perder feio, tá? Sendo bem honesto, a gente vai perder muito feio. Porque vem um embate de 2 técnicos, né? O Thomas Frank e o Rubem Amorim. Rubem Amorim gosta desse maldito esquema e sistema que ele mesmo fala, né? Ele gosta do meu sistema é aquilo, isso, aquilo. Contra um técnico, o Thomas Frank, que é um técnico que fala assim, que ele tem que se adaptar ao que ele tem. Ele é um técnico versátil, então antes de um jogo, ele vai pegar outro time, analisar outro time e falar, não, eu não vou poder entrar com essa escalação e com esses jogadores. Então ele muda a escalação, ele muda o plano tático, ele muda o que vai fazer. É um técnico versátil, é um técnico que tem versatilidade. Não é que nem o Rubem Amorim, que é preso naquela metodologia dele, que não vai pra frente no Manchester United. Pouquíssimos técnicos na história da Premier League conseguiram resultado na Premier League com 3 zagueiros. Que foram o Antônio Conte, que ganhou uma Premier League com o Chelsea. E eu, sinceramente, eu não lembro de um técnico, por causa que o próprio Ange Postecoglou, horrível o time do Tottenham com ele, ganhou uma Europa League em cima da gente, eu não sei como. Então, assim, entre outros técnicos que
O próprio Maurício Sarri também, quando estava no Chelsea, não teve um bom retrospecto com 3 zagueiros. Ele veio depois do Conte ainda por cima. Então, em casos isolados, tem o Conte e deve ter mais um tonto aí no meio do caminho, mas é o máximo, tá? Então eu acho que é um jogo que a gente vai perder muito feio contra o Thomas Frank, porque eu acho que ele vai ver um jeito de se adaptar contra o esquema do Ruben Amorim, contra o tipo ofensivo, defensivo do Manchester United, e vai promover um Tottenham de certa maneira que vai dar um pau na gente. Fora que o Brentford jogou muito bem contra a gente temporada passada, que é o ex-clube do Thomas Frank. Eu acho que esse dos 4 jogos é o mais difícil pra mim, que eu acho o mais difícil, e o que a gente vai perder o mais feio, tá? Então, desses 4 jogos, na minha concepção, se a gente conseguir 4 pontos em 4 jogos, pra mim é muito. Pra mim é muito otimismo. Pra mim tem que ter os 3 pontos do Forest, fora de casa, e se empatar com o Liverpool, com o Brighton ou com o Tottenham, já é alguma coisa. Então são 4 pontos em 4 jogos, 1 ponto por jogo. É como se tivesse empatado os 4 jogos. Então, assim, pra mim é um resultado plausível, tá? Que é uma sequência difícil, não vou falar que é uma sequência fácil. É uma sequência difícil, que seria difícil para qualquer outro time na Premier League. Estudos da Premier League fizeram, né? Esse negócio de supercomputador opta, vou falar aqui. O time da Premier League teve o início mais difícil foi o Manchester United. O Manchester United teve o pior calendário da Premier League até o momento, mais difícil, né? Então, vou me apoiar um pouco nisso, tá? Mas, de novo, 4 pontos em 4 jogos pra mim está de bom tamanho, tá? Inclusive, ainda saiu uma estatística do computador da Opta que o Manchester United tem mais probabilidades de ser rebaixado do que ser campeão. Que não me impressiona, eu acho meio óbvio. Mas, enfim. Próximas notícias, né? Lembrando, vamos fazer uma análisezinha da tabela. Estamos em 10º na tabela. A gente ganhou do... Você tem uma noção, né? A vitória do Sunderland, pra mim, eu realmente fiquei muito surpreso com a vitória do Sunderland. Porque o Sunderland teve um bom começo de temporada na Premier League. O Sunderland vinha de 4 jogos sem perder. Eu acho que eram 3 vitórias e 2 empates, quer ver? Antes da gente, né, de perder para o Manchester United. Ganhou do Nottingham Forest fora, empatou com o Aston Villa, empatou com o Crystal Palace, venceu do Brentford e tinha perdido para o Burnley. Então foram 4 jogos sem derrota nesse início de Premier League. Eu fiquei muito surpreso, né, com a vitória do Manchester em cima do Sunderland, que o Sunderland para mim é um time muito organizado, dos que acabaram de subir, né, contando com o... Quem que mais subiu junto? Foi o Fulham no Leeds e o Burnley, né? Enfim. Estamos em 10º na tabela com 10 pontos. Acima da gente, que tem pontuações parecidas, Sunderland com 11, Everton com 11, Chelsea com 11, Crystal Palace com 12 e Manchester City com 13. Manchester City é o 5º, Palace é o 6º, Chelsea o 7º, Everton o 8º, Sunderland o 9º, Manchester United o 10º. Abaixo da gente tem o Newcastle e o Brighton com 9 pontos. E o Aston Villa com 9 pontos. Então, assim, se a gente conseguir... num cenário perfeito, tá? Cenário perfeito. A gente vence do Liverpool em Anfield, vai a 13 pontos. Todo mundo perde que tá acima da gente e a gente pode saltar pra 5º. Dependendo se o Manchester City perder, obviamente, também. É um cenário perfeito. Eu acho que o Crystal Palace vai perder? Eu não acho. O Crystal Palace vai pegar agora o Bournemouth fora de casa. Não, em casa. O Chelsea vai pegar agora quem? O Chelsea vai pegar o Nottingham Forest. O Everton vai pegar o Manchester City. Esse talvez... Então, viu? Já tem um confronto direto no meio. Então, assim, um cenário muito perfeito. A gente pode ficar, na verdade, em sexto. Tá bom. A tabela do começo da temporada tá bem tranquila. Nenhum time disparou muito forte ainda na tabela. Então, todo mundo tá no mesmo barco, né? O Arsenal tá em primeiro com 16 pontos, o Liverpool em segundo com 15 pontos. Abaixo dele tem com 14 pontos Tottenham e Bournemouth. Enfim. Alguém tá brincando de modo carreira com o Bournemouth. Bom, últimas notícias do time aí, né? Tivemos agora a notícia que saiu hoje, mais ou menos hoje, né? O Manchester United liberou. Falou que o Lisandro Martins vai voltar essa semana aos treinos e espera que ele esteja no banco de reservas contra o Brighton e o Forest, né? Não vai jogar contra o Liverpool, mas talvez contra o Brighton e o Forest esteja de volta. Ele se lesionou há 8 meses no jogo contra o Crystal Palace, foi um problema de joelho. Então,
né? Saiu também esses dias agora que o Manchester United está se preparando para fazer uma oferta, mas isso na próxima temporada, para trazer o Kenan Yıldız da Juventus, que eu sou muito fã. Para mim, o Kenan Yıldız é o Del Piero turco. Assim, tipo, eu consigo ver o Kenan Yıldız jogando na Juventus e me lembrando muito do Del Piero, para quem viu o Del Piero jogar. Eu acho ele espetacular. Eu contrato ele no modo carreira quando eu jogo com o Manchester United. E eu acho ele um reforço muito bom, só que, na minha opinião, só se for visto como um baita investimento, porque ele é uma grande promessa. Porque já tem o Matheus Cunha, o Šeško, tem o Amadi, tem o Mbeumo. Então, assim, tem ainda mais o Højlund que tá emprestado, né? Já vou falar um pouquinho mais dele mais pra frente. Então, assim, tem muitas opções de ataque, né? E o Kenan Yıldız, em tese, joga naquela posição do Matheus Cunha. Quando o Matheus Cunha joga de meio armador, né? Atrás do atacante. E também o Kenan Yıldız pode fazer facilmente as funções de ala direita ou esquerda. Então, eu não sei como o Rubem Amorim pensa em usar ele. Eu acho que se usar como meia esquerda, né, como ala esquerda, eu acho legal, mas eu não sei se vai ser isso por causa que no sistema do Rubem Amorim, o ala esquerdo ele defende muito, ataca muito. O Kenan Yıldız ele só ataca, né? Então, eu não sei o que ele pensa de como usar o Kenan Yıldız. Porque o Kenan Yıldız pode jogar como falso 9, pode jogar como atacante, pode jogar como armador, pode jogar de ala. Gosto do nome, acho um nome muito legal. É um cara que tá jogando muito a bola. Mas eu não sei, né? Eu preferia um volante, um zagueiro, preferia um ala, né? Eu creio que o time que ele quer desembolsar 78 a 80 milhões de libras no Kenan Yıldız. Com esse valor você pode comprar o melhor ala esquerdo do mundo. Tipo, eu não sei. Porque pra mim a deficiência hoje do time, pra mim, é a ala esquerda e direita. O Dalot quebra um galho, mas o Dalot não joga bem como ala. Ele quebra um galho. Tanto que ele tá se matando na posição, porque ele tá sendo toda hora mais gasto, jogando mal cada jogo, porque não é função dele. Enfim, ele quer vamos pagar entre 78 a 80 milhões de libras, gira em torno de 575 milhões de reais, seria um reforço para a temporada seguinte. Também surgiu um rumor junto com o Kenan Yıldız que o Upamecano estaria em conversas com o Manchester United, mas isso foi um boato, tá? O Chelsea também é um concorrente para a contratação do Kenan Yıldız, porque a Juventus quer manter ele tem contrato até 2029, porém a Juventus tem uma crise financeira, né? Então, assim, talvez eles abririam mão se fosse um valor muito atrativo para eles. E como não tem as famosas taxas de liga, né, que nem quando você vai vender para a Premier League, eu sou a Juventus, eu quero vender um atleta para a Premier League, um time da Premier League. Eu posso subir muito o preço, porque eu sei que a Premier League, como a liga mais cara, pode pagar. Então, um cara que valeria 50, para a Premier League vai valer 80, vai valer 90. Só que quando você é a Premier League, ou quando você... Só que quando você é a Juventus, né, e você quer comprar da Premier League, você vai pagar um pouco mais barato, enfim. Vocês entenderam o raciocínio. Eu acho que vai ser muito difícil contratar ele por 80 milhões de libras. Eu acho que o Juventus vai pedir no mínimo uns 90, 95, que já ultrapassa a barreira dos 100 milhões de euros, né? Bom, vamos ver os próximos capítulos. Eu sei que o Chelsea tem bala na agulha para comprar. Nós, já não sei. E agora também saiu a notícia que a gente está tendo a contratação do Adam Wharton, volante do Crystal Palace, por 60 milhões de libras. Só que já para janeiro. O Chelsea e o Real Madrid também estão na disputa. O Manchester United já teria uma resposta positiva do Crystal Palace. Só que é aquilo, né? É um volante bom, eu acho que ele se torna uma alternativa, um plano B ou C, dependendo de outros nomes. Se a contratação do Baleba não der certo, né? A contratação principal seria o Baleba por 120 milhões de libras, né? Só que o Manchester United vê como muito caro 120 milhões de libras, né? Mas é aquilo, o Brighton não vende barato. Tem o exemplo do Caicedo, do Cucurella, né? Que foram jogadores vendidos pelo Brighton muito caro. Eu acho que... Nossa, eu confundi Crystal Palace com o Brighton, agora que eu percebi. Mas enfim, o Adam Wharton do Crystal Palace. Ah, não, desculpa. Tava certo, falando do Baleba, né? Baleba tá no Brighton. Eu acho um negócio, por que pareça, mais difícil do que o Brighton, do que o Kenan Yıldız. Porque o Crystal Palace fez um desmanche essa temporada, vendeu muito cara importante. E o técnico do Crystal Palace, que é o Glasner, mas eu esqueci o primeiro nome do Glasner. Técnico
Crystal Palace. Oliver Glasner. Então, o Oliver Glasner falou, ó, quando o Liverpool tentou contratar o Guerri, que é o zagueiro titular do Crystal Palace, o Oliver Glasner falou, olha, se vocês venderem mais alguém, ainda mais o meu capitão, eu vou embora. Porque vocês não estão deixando ninguém pra mim. As reposições não foram à altura, foram mais apostas. Então o Glasner ficou meio bravo. Aí eles desistiram da venda do Guerri e o Guerri ficou. Então eu acho que se vender mais gente do Crystal Palace, o Oliver Glasner vai querer pular fora. Então eu não sei se o Crystal Palace vai querer abrir mão, sabe? Eu acho muito difícil a contratação. Só se o Manchester United oferecer muito, muito mais dinheiro e o Crystal Palace se ver obrigado a vender o Adam Wharton. Vamos aguardar as próximas cenas, né? E, novamente, temos o Chelsea e o Real Madrid estariam de olho na disputa pela contratação do Adam Wharton. Mas o Manchester United teve uma resposta positiva do Crystal Palace. Que mais, então? E agora também tem uns casos que já estão um pouquinho mais antigos, né? Mas vou tocar no assunto. A renovação do Maguire está bem encaminhada, porque Maguire e Casemiro têm contratos expirados no final de 2026, ou no meio de 26, né? Vulgo final de temporada. Casemiro não vai permanecer, até porque acho que a relação está muito desgastada, né, com o Rubem Amorim, com o clube, e o Casemiro tem, acho que, o terceiro ou segundo maior salário do elenco. Então a gente tem que livrar a folha para poder trazer gente. Sim, se o Casemiro não tivesse um salário tão alto, eu preferia ficar com ele, né? Mas, como tem um salário muito alto, é melhor ele ir embora para abrir espaço na folha. Que mais? Então, o Maguire também vai acabar em 2026, na final da temporada 25-26. E a renovação do Maguire já está encaminhada, já tem conversas adiantadas e pipipipopopó. Aí tem o caso do Maino e do Zirkzee. Eu vou falar separado, né? Bom, ambos insatisfeitos com a baixa minutagem, Maino já teria informado que deseja sair do clube em janeiro, vulgo próxima janela. Caso o Rubem Amorim não o dê mais chances, lembrando que ele quis sair por empréstimo na janela passada. O Maino já quis sair no começo da janela, ele não queria nem estar agora nessa temporada, porque o Rubem Amorim vem usado muito pouco ele, né? Não tem dado minuto, e o Maino ele fica bravo, sendo bem honesto. Eu acho que a minha maior birra com o Rubem Amorim é não usar o Maino. Isso e usar o Bruno Fernandes de volante. São as maiores birras que eu tenho com o Rubem Amorim. Gente, o Maino é um dos maiores talentos da Inglaterra. Tá? O Maino foi titular na final da Eurocopa passada. E o Rubem Amorim não consegue usar ele no time. E eu gosto de uma frase que vários jornalistas ingleses falaram, não só ingleses, né? A mídia. Se você é um técnico e você tem provavelmente um dos maiores talentos da Inglaterra no seu plantel e você não consegue usar, me desculpa, o problema é você. Então, assim, é bizarro. E o Maino é certeza que se for embora do Manchester United, vai jogar muita bola e brilhar muito fora do Manchester United. E o Maino, a gente tem um entrave com o Maino. O final do contrato do Maino acaba na temporada 2027, né? Na 26-27, junho de 2027. O Maino tem um dos menores salários do elenco. O Maino tá com negociações travadas, já tem um tempo, que já se acalmou, de renovação de contrato com o Manchester United. Por quê? Ele tem um dos menores contratos, ele é um dos maiores talentos da Inglaterra hoje, e ele pediu um salário de 200 mil libras. O time falou, não, isso é um absurdo. O Casemiro ganha algo em torno disso, mas é o Casemiro. E o Maino teria ficado bravo, teria pedido salário, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí esfriou a negociação e falou, vamos deixar mais pra frente. Vamos jogar bola e vamos deixar isso mais pra frente. Enfim, o Rubem Amorim fica dando declaração atrás de declaração que vocês não sabem o quanto que eu gosto do Maino, o quanto que eu conto com o Maino no meu time. Não parece. Eu acho que ele quer ter o Maino no time só com plano B, se alguém se machucar. Aí eu fico puto, entendeu? Mas enfim, o Maino deseja o empréstimo agora em janeiro. Quem aparece mais provável seria Napoli. O Real Madrid também tá de olho. Sinceramente, se eu sou o Maino, eu vou embora. Porque o Rubem Amorim tá, na minha opinião, acabando com a carreira dele. Esse é um dos poucos casos onde, pra mim, o clube não é o problema, é o técnico. Porque tem muitos jogadores que eu vejo que o problema é o técnico, é o clube. Mas nesse caso, pra mim, é o técnico. O Zirkzee eu fico muito bravo com a situação. Porque o Manchester United prefere ficar com o Zirkzee
do que o Højlund. Isso que o Højlund queria ficar para brigar pela vaga de atacante. O Zirkzee estava meio acomodado lá. Pra ele ficar ou não ficar, tanto faz. Rubem Amorim preferiu ficar com o Zirkzee. E ele não usa o Zirkzee. O Zirkzee atuou até agora em 4 partidas, todas indo do banco, jogando uma minutagem baixíssima. Então eu não entendo o que se passa na cabeça desse professor Pardal. Enfim, Zirkzee tem contrato com o Manchester United até junho de 2029. Até o momento, o que pode sair mais é que ele vai sair por empréstimo em janeiro, ou em definitivo, dependendo se a proposta for boa. Tá? Quem está de olho no Zirkzee já são tem a Juventus e o Milan, por causa que, pra quem não sabe, o Zirkzee jogou na Itália, no time do Manchester United, e o futebol italiano seria muito atrativo para ele, tanto que foram as propostas que tiveram na janela de junho e julho, né, a primeira janela da temporada, foram da Itália. O Everton e o West Ham também monitoram o atacante. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é emprestar o Zirkzee, na minha opinião. Sei lá, o Zirkzee não está sendo utilizado. Eu acho que pra onde ele joga tem muita disputa. E ele é um cara que, não sei, não mostrou muita coisa até agora. Eu acho que ele joga melhor, ele funciona melhor como segundo atacante ou como jogando atrás do atacante, né, como segundo atacante, do que como propriamente camisa 9. Mas a gente não precisa dele. Tem o Matheus Cunha, tem o Bruno Fernandes, tem o próprio Mbeumo, que faz essa função mais aberta, tem o Mason Mount, que é o filhinho do Rubem Amorim. Eu prefiro o Zirkzee do que o Mason Mount, por exemplo, mas enfim. E tem o caso do Højlund, né? O Højlund, que tá fazendo gol atrás de gol pela seleção e pela Napoli, vem jogando muito bem. E teve muitas notícias, né, de uma entrevista que o De Bruyne falou aqui. Eu gosto muito de jogar com o Højlund, porque o Højlund é um atacante de profundidade. Ele sempre tá lá na frente, afundando, sabendo ocupar espaço, não sei o que, se apresentando. Que é uma coisa que no Manchester United ele não fazia, mas ele não fazia porque o Rubem Amorim falava pra ele não fazer. E o Højlund ficava meio puto, entendeu? Eu tenho uma birra com o Højlund, assim. Eu acho que ele teve uma temporada muito ruim, mas eu não achava ele necessariamente um talento ruim. Eu achava que ele precisava de um pouco mais de tempo. Só que talvez essa temporada ele jogasse melhor. Eu queria que ele ficasse para brigar pela vaga com o Šeško. Eu acho o Šeško muito melhor que o Højlund. Mas seria uma dupla muito interessante no time. Então, assim, eu acho que erro de planejamento do Rubem Amorim. Enfim, o Højlund na temporada. São 10 partidas, 8 gols e uma assistência. Sendo 6 jogos e 4 gols e uma assistência pela Napoli, 4 jogos e 4 gols pela seleção. Atleta Højlund. Enfim, rapaziada, eu acho que isso são as coisas agora. Também saiu a notícia que o Manchester United estaria planejando um amistoso na Arábia Saudita. Por causa que surgiu a oportunidade de... A federação está querendo pagar 10 milhões de euros para cada time que quiser vir jogar na Arábia fazer um amistoso, né? Os times europeus. Contra os times da Arábia. Esse é muito louco ter um Manchester United de Al Nassr, né? E o tio Patinhas, Sir Jim Radcliffe, é louco por dinheiro, né? 10 milhãozinho na conta dele, porra, ele vai achar do caralho. Enfim, rapaziada, vamos rezar pelo melhor aí. Quem sabe a gente não consegue ganhar do Liverpool, né? Meio de meia de um domingo, ou isso vai estragar meu domingo, ou vai fazer meu domingo ficar melhor, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui ao final. Tamo junto, hein, rapaziada? Boa semana pra nós.